Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós celebramos hoje a solenidade da Anunciação do Senhor. A importância dessa solenidade, mais do que aquela do nascimento do Senhor, está no fato que, através da Anunciação, com a qual Maria dá o seu sim para que o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se faça carne no seu útero, nós temos o mistério da encarnação. O mistério da encarnação, nós celebramos o fato que Deus assume a nossa natureza. O Deus que, de diversos modos, já tinha falado com a sua humanidade, se nós pensamos quando ele se dirige a Adão e Eva no paraíso. Quando, depois do pecado original, Deus insiste em manter a ligação com a sua humanidade e envia os seus patriarcas, envia os juízes, os profetas. Mas finalmente, assim começa o Novo Testamento, Deus decide de falar Ele mesmo com a sua humanidade. Em Jesus, Deus tem uma humanidade finalmente fiel, porque Ele sempre foi fiel à sua humanidade. Deus não pode ser infiel. Deus permanece fiel na sua promessa. E, a cada vez que a humanidade falhou, Deus deu mais para o seu povo. Se nós, por exemplo, vemos que a humanidade comete o pecado original, Deus não abandona, mas faz uma promessa de enviar uma mulher que pisaria a cabeça da serpente. E Maria o faz através do ser Imaculada Conceição. E assim é preparada para ser a mãe do Verbo. O evangelho deste dia é o texto da Anunciação. Nós temos duas anunciações da Bíblia, aquela que é feita a José, no evangelho de Mateus, e na festa da Anunciação nós escutamos aquela que é feita a Maria, no evangelho de Lucas. É curioso que em Nazaré tem duas igrejas da Anunciação. Aquela nossa dos católicos latinos, que celebra o lugar aonde Maria deu o seu sim definitivo. Mas tem uma igrejinha também, da igreja ortodoxa, que tem um poço, e me é simpático isso, que diz que ali Maria ouve por primeira vez um anjo. Aí ela se assusta, corre para sua casa e Deus insiste com ela. Este Deus que não abandona a sua humanidade, este Deus que é vizinho. Mas o texto que é, de fato, a narração de uma vocação, a vocação de Maria, começa apresentando aonde é que vive essa pessoa, quem é essa pessoa, Maria de Nazaré, uma que é prometida em casamento a um homem chamado José. Ou seja, Maria tinha celebrado a primeira parte do casamento, aquela que as duas famílias se encontram e fazem um pacto que esse casamento vai se realizar. Mas os dois jovens não convivem ainda. E é nessa situação que Maria tem a anunciação. O modo como o anjo vai saudar a Maria é grandioso. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Dizendo o nome de Maria com uma saudação de reverência, mas sobretudo o reconhecimento que não é um desejo, mas que Deus está com ela. O Senhor é contigo. Na Anunciação nós temos pela primeira vez a manifestação da Santíssima Trindade. O anjo Gabriel vai se apresentar, vai dizer que foi enviado pelo Pai para que ela possa ser a mãe do Filho, do Verbo. Maria pergunta como vai acontecer isso? E ele então promete a ação do Espírito Santo para que ela possa conceber. Diferentemente de Zacarias, que duvidou da palavra de Deus, Maria, como em toda narração de vocação, manifesta a sua admiração, a sua perplexidade diante daquilo que escuta e tem a afirmação da vontade de Deus. Mas também antes a expressão, não tenhas medo. Essa expressão que se repete tanto na palavra de Deus. É Deus que fala hoje para nós, meus irmãos, minhas irmãs, na nossa experiência de casa, na nossa experiência de quaresma, quarentena, na nossa experiência de medo, admitamos, na nossa experiência de desolação, de distanciamento da comunidade paroquial. Em todos esses momentos é Deus que está nos falando. Não tenhas medo. Vamos vencer o nosso medo.
O medo é um péssimo conselheiro. Nós nos tornamos pessoas irracionais, duras, cheias de ódios, que vamos ao mercado, queremos cortar fila, queremos comprar tudo, temos medo de morrer. Não tenhamos medo. Vamos vencer o medo. Vejam que interessante, Maria é chamada pelo anjo para ser mãe. E ela responde a esse chamado: eis aqui a serva do Senhor. Maria é mais do que aquilo que é chamada. Ela se doa mais do que aquilo que Deus chama, que ser mãe é como um privilégio, reconheçamos, mas ela reconhece que só será de fato mãe. Na carne se gera este filho na sua fé. E por isso ela diz: eu sou a serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. É a vontade do Senhor que produz em nós a santidade. É essa vontade que nos acompanha, é essa vontade do Senhor que quer nos orientar na nossa vida para que nós possamos, de fato, gerar na nossa vida o Salvador. Lembra quando Jesus fala assim para ele: tua mãe te procura? Ele fala: quem é minha mãe? É aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Maria ouvia a palavra, põe em prática, tem o privilégio de gerar o filho no seu útero. Nós podemos ser mãe do Salvador, gerando o filho na fé, através da escuta da palavra. Que seja para todos vocês essa solenidade um momento de encontro, de família. Olha, tantas pessoas estão me dizendo que está sendo um momento maravilhoso de descoberta da família. Talvez algumas pessoas nunca tinham percebido que do lado dele na casa tem o marido, ou a mulher, ou os filhos, ou os pais. Vamos fazer família? Vamos viver esse momento, ou seja, nós não geramos esse momento, ninguém é culpado por ele. Mas o que nós podemos fazer é buscar viver este limão fazendo uma boa caipirinha. Assim se diz que somos nós brasileiros. Então vamos pegar o amargo, o azedo desse momento e vamos vivê-lo. É o momento de descobrirmos a família, descobrir o outro, descobrir as coisas simples da vida. Talvez nós, e com certeza, nós administramos muito mal o nosso mundo. E é o momento de olhar com ternura para essa obra da criação que Deus criou e viu que era bela. Para todos vocês, uma boa solenidade da anunciação do Senhor. E que possamos, de fato, viver isso como uma mensagem do Senhor para cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.